25 de fevereiro de 2024, 413 dias depois da tentativa de golpe, pouco mudou na ambição bolsonarista. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Deus, família, Brasil e ódio. Vocês se prepararam mesmo, hein? Lógico! O que fazer nesse momento para tirar o Lula do poder? Rezar! Precisa de um cabo macho chegar lá e descarregar uma pistola na cabeça dele. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Golpe usando a Constituição? Jair Bolsonaro disse que só cogitou aplicar o que estava previsto na Constituição brasileira e defendeu anistia, alegando que não houve golpe. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. O crime de golpe de Estado, apesar de ter o nome golpe de Estado tem um sentido para a ciência política, outro para o direito. Na ciência política é quando há o put, quando você tem tanque na rua, se toma o poder, etc. Para o direito é quando há tentativa da deposição de um governo eleito. A tentativa é o crime. O tentar é o crime. Porque uma vez dado o golpe de Estado, você tem outro regime político e jurídico, já não vai ser crime, não tem como punir, né? É só na tentativa que se pune esse tipo de ato previsto em lei. Palácio do Planalto, 5 de julho de 2022. Jair Bolsonaro está nervoso em uma reunião do Ministério. Puta que pariu! Puta que pariu! Será que ninguém sabe o que aconteceu na Bolívia? Porque os caras estão preparando tudo, pô. Pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Ainda faltam 88 dias para o primeiro turno das eleições. Mas Bolsonaro diz que o resultado já foi definido. Alguém acredita que o Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes, alguém acredita? Secretário, levanta o braço. O Fachin fez uma reunião no mês passado com aproximadamente 70 embaixadores e pediu no final que os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o resultado das eleições. Alguém tem dúvida que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual o retrato que vai estar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Vai pra puta que eu pariu, porra! O ministro da Justiça, Anderson Torres, também citou a Bolívia. Semanas antes do encontro no Planalto, a ex-presidente Jeanine Áñez tinha sido condenada a 10 anos de prisão por dar um golpe. E o exemplo da Bolívia é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se fuder. É isso aí, tá certo. Quero deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, que todos vão se fuder. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional prometeu medidas na área de inteligência. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da política, em qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Eu peço, não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? Tá? Precisa ficar bem claro que não tem VAR na eleição. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão no VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições.
Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. O general que falou em virar a mesa foi o comandante militar da Amazônia e antes dirigiu as tropas brasileiras no Haiti. No governo Bolsonaro, assumiu o estratégico Gabinete de Segurança Institucional e os Arapongas da BIM, na véspera da diplomação de Lula, em dezembro de 2022, mandou uma mensagem para um grupo de extrema-direita do Pará. Xingu de direita, estamos aqui na porta do Palácio da Alvorada, do lado de fora, e eu estou ligando para vocês para mandar um abraço, dizer que nós estamos juntos na briga. Nem é uma briga, é nessa construção do Brasil melhor. E não vamos desistir, vai dar certo, confie em Deus e em nós. Um grande abraço. Valeu, general! Lula foi diplomado no dia seguinte. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro promoveu um verdadeiro comício do golpe. Um dia depois de se encontrar com o general Heleno, usou um porta-voz religioso. O povo brasileiro, por 14 anos, sucessivamente, foi roubado, foi estuprado por uma organização criminosa. Confiamos infinitamente mais no Deus que o Bolsonaro confia. Usando a religião, fez um apelo à guerra. As nossas Forças Armadas, a maioria absoluta, a bandeira do Brasil, a inteligência, para que nunca prestem continência para um bandido safado. Foi uma noite de terror em Brasília. E a revista Fórum denunciou, através de um servidor da Polícia Federal, lotado no Palácio do Planalto. Foi uma ação para evitar a posse de Lula, que aconteceria em 20 dias. No dia 12 de dezembro, naquela noite, você se expressou sobre o que aconteceu como sendo terrorismo de Estado. Por quê? Esse aparato, que eu posso chamar de aparato estatal de terrorismo, ele começou a sair, a aflorar no dia 12, quando a gente acompanhou o primeiro episódio, né, de forma bem clara aos olhos de todos. Foi quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal. E aquilo, para quem conhece, para quem entende como funciona, aquilo faz parte de uma estratégia, de um plano de ações e que tem ligação com essa parte do terrorismo. Terrorismo no sentido de levar terror, causar pânico generalizado, dispersar ou dissuadir informação, né? Você não tem controle mais sobre a informação, e emplacar narrativas. Então o que a gente viu aquele dia foi o começo da parte física, da parte visual desse terrorismo de Estado que já estava implementado no país, principalmente nos últimos 4 anos que a gente viveu. Você se refere a uma espécie de guerra psicológica, inclusive você menciona guerra híbrida, é isso? Exatamente. A gente vem caminhando ao longo desses últimos 4 anos com chamadas operações psicológicas, né? Nada mais do que são guerras híbridas de informações,
ou promovendo uma dissonância cognitiva em grande parte da população, que passou a acreditar em algumas informações, em alguns conteúdos, em algumas verdades que na verdade não são verdades, né? Elas são feitas para confundir, para iludir e para criar um teatro de operações. E nesse teatro você tem vários atores. E nesse dia 12, a ideia era exatamente criar essa forma de atuar sem ser percebido. Ou seja, você tinha praticamente pessoas comuns, visualizando, né, pessoas comuns, com camisetas amarelas, verdes, bandeiras, enfim, mas que na verdade representavam todo esse aparato, né, que tinha o interesse de causar esse pânico. E a figura central nesse episódio chama-se Gabinete de Segurança Institucional, Exército Brasileiro, não deixa de ser Exército Brasileiro, e o general Heleno, Augusto Heleno. Denúncias feitas pela revista Fórum e a Fórum Filmes foram confirmadas por investigações da Polícia Federal. Os agentes se debruçam sobre ações clandestinas do governo Bolsonaro para evitar a derrota eleitoral, a posse de Lula e promover a derrubada de seu governo. Foram 4 anos de conspiração. Em atos anteriores, primeiro o Bolsonaro, ele fez uma enorme campanha de liberação de armas pesadas de grosso calibre. Os CACs. Ele armou parte da população e parte da população de extrema-direita. O seu objetivo era criar condições para uma guerra civil. Um dos colecionadores de armas era Jorge Washington de Oliveira, condenado por participar de um complô para explodir um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília, uma semana antes da posse de Lula. Jorge Washington ficou acampado diante do quartel-general do Exército em Brasília e agiu livremente, apesar da presença de agentes de inteligência do governo Bolsonaro. A força do agro! Verás que o filho teu não foge à luta! Foi a Polícia Civil de Brasília que prendeu Jorge Washington com um arsenal que incluía um rifle com mira telescópica. Desde então, a Polícia Federal prendeu 2 empresários, donos de uma rede de supermercados, como financiadores do acampamento. Joveci Xavier de Andrade e Adalto Lúcio de Mesquita negaram que pretendiam dar um golpe ao depor na CPI da Câmara Distrital de Brasília. O senhor e o Adalto participaram de tais atos? O senhor estava no quartel-general? Senhor presidente, falando também por mim, não pelo meu sócio, eu não participei. Eu vou pedir para exibir uma foto aqui, porque a gente tem prova que o senhor participou. Peço que passe aí a foto. Aquele cidadão ali é o senhor, né? Sim, sou eu. E o senhor estava lá, né? Eu não entendi assim, o participar, ir lá. Ir no QG, eu fui umas 3 vezes. Eu fui. Aonde era um ambiente que eu senti que tinha o controle do quartel. E não era antidemocrático, porque o quartel tinha os seus policiais lá, os soldados, controlando o ambiente. Então, eu, como empresário, me senti que estava normal. Não imaginava nunca do desfecho. Senhor Jovacê, no dia 8 de janeiro de 2023, o senhor participou dos terríveis atos antidemocráticos que culminou com a invasão e depredação em prédios públicos. O senhor se lembra que o senhor participou? Eu fui lá. O senhor estava lá? Eu fui. Eu vou mostrar uma foto aqui, foto 3, para ver se o senhor se lembra dela. Ali é o senhor, né? Sou eu. E o senhor estava lá participando, né? Eu fui lá e eu participei. Como é que o senhor viu aquilo lá, aquela bagunça danada lá? Eu cheguei, eu saí de casa, eu gostaria até de juntar aqui um comprovante do Uber. Sim. Eu saí de casa por volta das 16 horas. Sim. Tá o recibo aí. Cheguei na rodoviária por volta de 16h20. Andei até chegar lá no ponto. Cheguei quase às 17 horas lá.
onde tudo já tinha acontecido. O senhor acabou de falar que acredita nas instituições, que a urna é eletrônica, mas isso está falando fora Lula. Já havia a eleição? Ele já era presidente eleito? Eu acho que assim... Só isso? Em qualquer tempo, é o meu entendimento, em qualquer tempo a população pode pedir a retirada de um presidente, do governador. Mas aí estava tentando eu tirei foto com a faixa da Constituição. Eu tirei foto com a faixa de um terceiro, certo? Essa faixa não foi o senhor que mandou fazer, não? De jeito nenhum. E a informação que eu tenho também é que vocês patrocinaram centenas de faixas. Não, eu não patrocinei, não participei. E sabe se o seu sócio patrocinou? Eu não posso falar por ele, realmente eu não sei. Minha mulher ainda falou para não vai não, fica aqui, né? Isso domingo. É o que dá, não seguiu os conselhos da mulher, né? Isso é fato. Ela usou aquela frase, né? Eu te avisei. Confesso que deveria ter ido, não. Eu também acho que o senhor agora aprendeu e vai seguir os conselhos da mulher, né? Eu já sigo 90%. Foi os 10, né? Esse foi os 10, aqueles 10%. Que deu errado, né? Deu muito errado. Que quebraram, que puseram fogo, que roubaram as peças. Ali sim, aquele pessoal, eu sou muito merece a favor estar preso, né? Merece estar preso. Não tenho dúvida nenhuma que merece estar preso. Agora o empresário Jovessi está na cadeia, mas os bolsonaristas lançaram uma campanha pela anistia do que dizem ser presos políticos, que poderia beneficiar Jair Bolsonaro. Presos políticos são todos aqueles que foram presos indevidamente. No dia 8 de janeiro foi armado uma arapuca para pegar todos os patriotas que estavam em Brasília. Levaram 53 ônibus de patriotas inocentes para a prisão, lá para Papuda. Eles não são vítimas de perseguição nenhuma. Eles foram parte de uma tentativa de golpe de Estado. Se algum ali foi massa de manobra, infelizmente, teve disposição suficiente para ir lá, para quebrar os prédios institucionais e para pedir golpe de Estado. Para ter cartaz pedindo golpe de Estado. Portanto, não é que a ideia de que um sujeito que está dentro do Supremo tem condições ou não de derrubar o sistema. Primeiro tinha, porque bastava as instituições não voltarem a abrir. Segundo, são parte de um plano, de um estopim que geraria a bomba necessária, o nexo de causalidade, para desmontar o sistema democrático. Agora, não podem querer ser inimputáveis. Até fevereiro de 2024, 86 golpistas tinham sido condenados pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles, Aécio Pereira, ex-funcionário da Sabesp que invadiu o Congresso e recebeu pena de 17 anos de prisão. Amigos da Sabesp, quem não acreditou, tamo aqui. Quem não acreditou, também tô aqui por vocês, porra. Olha onde eu tô, na mesa do presidente. Jadilson, Wilson, Rony, tamo aqui, porra. Marcelão, tamo aqui, caralho, vai dar certo. Não desistam, saiam nas ruas. Parem as avenidas, dê corroboro pra nós, Pet. No julgamento de Aécio, o advogado de defesa Sebastião Coelho, militante bolsonarista, atacou o STF. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. E a meu respeito, a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Indicado por Bolsonaro, o ministro Cássio Nunes Marques votou por condenar o réu a apenas 2 anos e 6 meses de prisão. Argumentou que era um domingo. No caso em exame, não se demonstrou emprego de violência ou grave ameaça contra nenhum dos representantes dos poderes da República, em ordem a caracterizar uma tentativa material idônea de abolição do Estado Democrático de Direito, mormente porque as invasões dos prédios públicos se deram em um domingo,
8 de janeiro de 2023, em período de recesso parlamentar, de recesso do Poder Judiciário, em um momento no qual, sabidamente, os representantes do Executivo também não se encontravam em atividade. As lamentáveis manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir em uma tentativa de abolir o Estado de Direito. Um grupo difuso e descoordenado de manifestantes, vários deles motoboys, ambulantes, vendedores, entregadores, prestadores de pequenos serviços, donas de casa, aposentados, não teria qualquer condição de atuar no sentido da consecução desse crime. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Diz na transcrição do vídeo: amigos da Sabesp, quem não acreditou, tamo aí, tamo aqui. Quem não acreditou, também estou aqui para vocês, porra. Olha onde eu tô, na mesa do presidente. Jadilson, Wilson, Rony, tamo aqui, porra. Marcelão, tamo aqui, caralho. Vai dar certo. Não desista, vai dar certo. Não desistam. Saiam às ruas e parem as avenidas. Isso é um passeio pacífico, presidente? O mecânico Fábio Alexandre de Oliveira, de Penápolis, São Paulo, que gravou o vídeo sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, aguarda julgamento. Do Xandão, cadeira do Xandão agora é do irmão Fábio e já era, tomou a cadeira do Xandão aí. Na Alemanha agora prenderam 20 pessoas esse ano, estavam se reunindo, planejando a possibilidade de um golpe de Estado lá. Inclusive um empresário ligado ao bolsonarismo brasileiro, um deles. Ele se refere ao ex-militar alemão que foi empresário em Santa Catarina e integra o grupo Cidadãos do Reich, que emite passaporte próprio de um império inexistente. É óbvio que o sujeito, imagine, pode falar, não, estávamos reunidos, era uma mera cogitação, mas não é. Você tem que reprimir, porque o golpe de Estado, uma vez instalado, não tem o que fazer. Então você tem que reprimir nessas fases mesmo, no início da preparação, nas primeiras reuniões, etc. O caso do Brasil foi muito além de uma reunião. Houve uma articulação a nível nacional, isso está provado. Houve financiamento dessa articulação, teve logística, transporte de pessoas do Brasil inteiro. E desde o início, a finalidade era chamar os quartéis a intervirem e deporem o governo eleito. Ou seja, a finalidade está muito clara. Agora, não deu certo. Por que não deu certo? Estão querendo no discurso diminuir o que ocorreu. Isso foi feito, por exemplo, por Hitler, né? No chamado golpe da cervejaria. Depois do fracassado golpe de Munique de 1923, Hitler cumpriu apenas um mês de prisão e fez da chamada bandeira de sangue, empunhada por um golpista morto, um objeto sagrado do partido nazista. Eu me lembro de ter estudado minimamente os trechos do processo, ocorreu exatamente isso. Ele foi condenado inicialmente, mas depois foi sendo reduzido o discurso em torno do que foi feito ali, a tentativa do punch da cervejaria. É mais ou menos essa estratégia que estão fazendo. Houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Nesse novo momento do crescimento da extrema-direita no mundo, foi a mais agressiva do mundo, só é mais reduzida do que país onde o golpe deu certo, como a Bolívia, por exemplo. Na Bolívia foram lá para a rua, etc e tal, a polícia foi, conseguiu dar o golpe, afastou o presidente, etc e tal. Ou seja, salvo esses lugares onde o golpe deu certo, digamos assim, pelo menos no primeiro momento, onde foi interrompida a democracia, em lugares onde houve tentativa, do Brasil foi mais agressiva que os Estados Unidos, foi mais agressiva do que a Alemanha. Ou seja, nós estamos com esse problema. E não tenho dúvida de que a prova farta. Não é que é uma prova qualquer, a prova farta. Os celulares apreendidos mostram conversas do sujeito, um dos condenados com a esposa dele, falando, estamos aqui para chamar os militares, tal. Quer dizer, a articulação, as falas no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, demonstram claramente a intenção golpista. E, aliás, eu diria que até existem provas muito contundentes
de um processo que se inicia com o movimento em frente aos quartéis. O movimento em frente aos quartéis não foi inocente. Aliás, se fosse tão democrático, seria em frente ao parlamento, não em frente aos quartéis. Foi em frente aos quartéis porque queriam convocar os militares a darem um golpe de Estado. E isso é tentativa de golpe. Quer dizer, ali já havia crime contra a democracia. E a farta prova. De acordo com as orientações do meu advogado e seguindo o habeas corpus que me foi concedido, permanecerei em silêncio. Ele ficou calado na CPMI, mas cantou na Polícia Federal. A partir da delação do ajudante de ordens Mauro Cid, braço direito de Jair Bolsonaro, os investigadores chegaram aos peixes graúdos da caserna. Estão presos o coronel que fazia dossiês para Bolsonaro, o major que pediu R$100 mil a Cid para levar manifestantes do Rio para Brasília, e o coronel suspeito de selecionar homens das forças especiais, os chamados Kids Pretos, para atuar no golpe. Sob investigação estão o tenente-coronel acusado de atuar na desinformação, o comandante das Forças Especiais em Manaus, encarregado de mobilizar acampamentos diante de quartéis, o líder do Batalhão de Operações Psicológicas de Goiânia, o subcomandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o major acusado de promover ataques virtuais ao STF e ao TSE, o coronel que teria planejado a prisão do ministro Alexandre de Moraes para o dia 18 de dezembro de 2022. O general que pressionou o comandante do Exército a aderir ao golpe. O chefe do Comando de Operações Terrestres de Goiânia, que deslocaria tropas para Brasília e prenderia autoridades. O comandante da Marinha, que deu apoio à derrubada de Lula. O general candidato a vice-presidente. E o general que seria a eminência parda por trás da conspiração. Na reunião de julho de 2022 no Palácio do Planalto, relembremos o que disse o general Augusto Heleno. Isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Seria uma referência à intervenção no TSE e à prisão de ministros do STF e do presidente do Senado, mencionadas em minutas do golpe? O risco de prisão levou Jair Bolsonaro de volta às ruas, com ameaças de aliados. Nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Veja, é a primeira vez na história do país em que a Justiça Civil julga uma tentativa de golpe de Estado, incluindo a participação de militares. Primeira vez. Primeira vez na história do país. Agora, por quê? Primeiro, os militares são servidores públicos que estão submetidos aos poderes civis. Exército, Marinha e Aeronáutica não é poder.
Pode ser poder armado, mas não é poder constitucional. Poder constitucional é executivo, legislativo e judiciário. E as Forças Armadas estão submetidas a esse poder. Portanto, cabe à Justiça Civil julgar quando o militar comete um crime além do interna corporis. Aliás, já é tempo de pensar na extinção da Justiça Militar em tempo de paz. Mas somente o Supremo Tribunal Federal tem condições de julgar, por exemplo, generais, almirantes. 11 de novembro de 2022, os comandantes militares, inclusive o do Exército, emitem uma nota dizendo que as manifestações diante dos quartéis não violavam a lei. Quando as manifestações eram para pedir a intervenção dos militares e, portanto, golpistas. E eu estou convencido, até hoje, que aquela nota do dia 11 de novembro de 2022, dos 3 comandantes militares, vitaminaram e foram fundamentais para o 8 de janeiro. Tudo isso faz da passagem do presidente Lula por Araraquara, no dia da tentativa de golpe, um momento histórico. A cidade tinha enfrentado uma tragédia com enchentes que arrastaram um automóvel e mataram 6 pessoas da mesma família. Ele desce do veículo, nós visitamos o local atingido e aí nós entramos no carro novamente. Aí eu vou buscar nas redes sociais e aí eu mostro para ele o Supremo sendo destruído. Ali eu vou te falar. Claro que você não fala isso para o presidente da República, mas eu tinha clareza que era uma tentativa de golpe, porque era orquestrado. A gente não sabia ainda do Palácio do Planalto, mas eu já imaginava, a hora que eu vi o Supremo, eu falei, eles vão para o Palácio. Porque era a simbologia dos 3 poderes. Então não era uma turba, né, um levante dos bolsonaristas. Aquilo tinha um roteiro, aquilo tinha um planejamento. O semblante do Lula mudou ali? Total. Total. Nesta sala estava tudo preparado para um encontro com autoridades locais. Reunião suspensa por causa da emergência em Brasília. E tem um momento que ele acaba ficando importante, porque ele é importante, é quando chegam as sugestões de GLO. As missões de garantia da lei e da ordem dão aos militares o direito de atuar com poder de polícia. De quem vieram as sugestões de GLO? Vieram de todos, com raras exceções, né? Claro que a situação ali era grave. Vem do Zé Múcio, ela é ponderada pelo Flávio Dino, ela é ponderada aqui na sala também, o ministro Marinho, vários ministros ponderam, ninguém descarta. Não é uma coisa assim, teve uma genialidade que descartou. Não, todos ponderam que a situação era grave. Então, não tem um autor da ideia, como não tem também um autor que diga não. A verdade é que quem questiona de forma muito veemente é a Janja. Porque ela diz assim, olha, eu estudei a GLO durante a transição por conta dos acampamentos. Ela falou assim, é entregar para os militares a solução. E aquela frase dela é muito importante, naquele momento. Porque o presidente liga imediatamente para o Messias. Jorge Messias é o advogado-geral da União. O Messias diz exatamente o que a Janja diz. O presidente é, de fato, construir a solução com a liderança dos militares. E aí ele reage exatamente dessa forma, né? Quando os ministros começam a perguntar, olha, o comando das forças, os comandantes estão esperando a GLO para agir. Ele diz assim, não vai ter GLO, e tem uma frase que eu acho que ela é histórica, ele diz assim, olha, quem quer poder que dispute eleição. E ali foi determinante, e não era
uma afronta ao comando das forças. Não, é que ali ele faz a leitura da importância da resposta ser dada pelos civis. Se o governo eleito caísse na decretação da GLO, ele perderia a sua condição política de governar. E essa foi a grande concepção do Flávio Dino, hoje muito bem nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, e do presidente da República, que não caíram nesta armadilha e decretaram a intervenção no Distrito Federal. E isto foi fundamental para um recado aos outros governadores bolsonaristas que estariam com suas carreiras políticas em risco caso deixassem com que aquele caos se implementasse em outros estados. O plano para explodir o gasômetro no auge da ditadura militar em 1968 e as bombas no Rio Centro em 1981 foram tentativas dos extremistas de garantir a linha dura, não por coincidência, da mesma turma que chegou ao poder com Bolsonaro. O fato é muito semelhante com a bomba do Rio Centro, que nós acabamos de falar, com a tentativa de explodir o gasômetro. Seria uma implantação do caos que justificaria uma pseudo-intervenção militar. E, principalmente, se o governo não mostrasse força suficiente e, decretando a GLO, chamasse os militares. Portanto, o governo não caiu nesta armadilha. E quero fazer um recorte à senadora Damares. Foi a CPMI do golpe que colocou o guizo no rabo do gato. O chefão do 8 de janeiro concluiu a investigação. Foi Jair Bolsonaro. Sem votos, sem razão e sem hombridade, Jair Bolsonaro, ele mesmo reconhece, e aqui o demonstramos, buscou alternativas. Tentou anular o pleito, não funcionou. Tentou decretar intervenção no TSE, não teve o apoio de que precisava, embora os mais fiéis sempre estivessem dispostos a tudo e a qualquer preço. Estimulou o caos social para que conseguisse declarar o estado de sítio. Do ódio por tantos anos plantado, colheu bloqueios em estradas e rodovias e acampamentos em frente a instalações militares. Seu silêncio e sua ambiguidade, seus prepostos insuflaram as manifestações, mas também não deu certo. Contou com a radicalização do movimento, com um exército próprio de seguidores armados, mas os terroristas, felizmente, não alcançaram o seu intento. E aqui, inclusive, foram indiciados. Fracassadas todas as tentativas, não teve alternativa. Deixou o poder, não teve a dignidade de transmitir a faixa e fugiu. Sabia que tinha ido longe demais e que a troca do governo, todos os desvios, todos os ilícitos, todos os lixos escondidos sob o tapete deveriam e viriam à tona. Ainda estão vindo. Mas os bolsonaristas não desistem. Como se nada tivesse acontecido, ainda querem a cabeça de Lula. Vamos tirar. Nós vamos tirar eles. Os militares? Os militares têm metade. Bandeiras de Israel dominaram o cenário em repúdio a declarações do presidente Lula condenando o genocídio em Gaza. As crianças, pela democracia, por nós, por Bolsonaro. Boa parte da igreja brasileira, ela sofreu a influência de uma teologia que ela surge na Inglaterra, mas ela é condensada e espalhada assim violentamente nos Estados Unidos, final do século XIX, início do século XX. Isso vai chegar no Brasil com uma força imensa, que é uma teoria que a gente chama de dispensacionalismo. Então, o que acontece com Israel é importante para acontecer também aqui no Brasil. Tudo que acontece lá vai acontecer aqui. Tudo que acontece com Israel reflete na ideia
de um fim do mundo, para que a volta de Jesus aconteça, para que tudo seja estabelecido, o reino de Deus, isso segundo essa teologia. Israel é o povo escolhido de Deus, é a descendência de Abraão, né? E a nação santa. Eu, como evangélica, eu amo Israel, eu respeito Israel e sei que Deus está com Israel. Entendeu? Os palestinos é que são perversos, porque eles estão querendo impedir Israel de tomar a terra prometida por Deus. Então é uma interpretação perigosíssima da Bíblia, só que eles só levam em conta aquilo que interessa, lógico, né? Porque é uma interpretação que, se fosse levado literalmente mesmo, excluiria o Brasil da ideia. Excluiria todo mundo. Seria somente, a promessa é só para Israel. Brasileiros, cristãos, parece que nós estamos encurralados. Faraó com seus cavaleiros, nós estamos no meio do mar. Mas Deus alimentou Moisés dizendo: primeiro fiquem quietos e em seguida dizem ao povo que marche. E se nós marcharmos, o mar vermelho vai se abrir. Mas a diferença é que Jesus está no nosso barco. Parece até uma reprise do que aconteceu há mais de 60 anos. Patrocinado pela Central de Inteligência Americana, a CIA, o padre irlandês Patrick Peyton, pároco de Hollywood, viajou o mundo, inclusive o Brasil, com sua mensagem anticomunista. A Cruzada do Rosário inspirou as marchas da família com Deus pela liberdade no Brasil. Com o apoio de empresários, foi o pretexto usado pelos militares para golpear a democracia em 1º de abril de 1964. Foram 21 anos de arroxo salarial, cassações, censura à imprensa, fechamento do Congresso e desaparecimentos. Só no estado de São Paulo funcionaram 26 centros de aprisionamento, como este prédio, onde hoje fica o Memorial da Resistência, e o maior de todos os centros de tortura, onde atuou o ídolo da família Bolsonaro, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Foi muito adequado a gente ter vindo visitar o DOI-CODE num dia chuvoso. Foi o maior centro de torturas do Brasil. Primeiro, como Operação Bandeirante, financiada por empresários paulistas que importaram técnicas de tortura dos Estados Unidos. Depois, atrás da delegacia de polícia, funcionou o Centro de Operações do Exército, que se espalhou por todo o Brasil. Aqui foi suicidado o jornalista Vladimir Herzog. E aqui, durante 4 anos, reinou Carlos Alberto Brilhante Ustra. Aqui nos fundos. E a gente conversou com uma das vítimas dele. Olha, logo que eu cheguei lá no DOI-CODE, que me soltaram até é ridículo falar isso, né? Me deixaram lá dentro do pátio e agarraram o César e o Daniele. Eu vi um homem gritando e eu acho que eu pensei, eu vou me dirigir a esse homem, porque eles espancavam tanto o César e o Daniele. César, marido de Amelinha, e Carlos Daniele também eram da resistência à ditadura militar. Eu me dirigi a esse homem, eu falei, como é que o senhor deixa essas pessoas ser machucadas desse jeito? E aí ele falou, foda-se, sua terrorista, me deu um sapanão na cara, me jogou no chão, lá no pátio, falou, pega essa mulher aí, pega essa mulher. Aí eles já me agarraram, me conduziram para a sala de tortura e eu passei a ser torturada. De vez em quando ele passava lá para ver, para gritar, para mandar intensificar a tortura, dar sapanões. Cadeira de Dragão, você foi? Eu fui pra Cadeira de Dragão. Eu fui pro Pau de Ará, fui pra Cadeira de Dragão. Como que era? Você foi nua, é isso? Toda tortura é nua. Nunca você tá com roupa, né? Pelo menos foi assim comigo. E na Cadeira de Dragão, fiquei lá sentada na Cadeira de Dragão. E ali, amarrada, molhada, amarrada com fios descascados e levando choque no corpo inteiro.
na boca, nos ouvidos, nos seios, umbigo, vagina, ânus, porque eles colocam os fios embaixo de você, nas pernas, nos braços. E o Ustra vinha? O Ustra, claro. Eu falava, você vai ficar aí, se não cooperar, você vai ficar aí. E lá que eles levaram meus filhos para me ver. A primeira vez que meus filhos entraram dentro da Operação Bandeirantes, ou que eu os vi dentro da Operação Bandeirantes, eles foram lá, levados pelo Ustra, lá na sala de tortura, lá em cima, na 36ª delegacia. Que idade seus filhos tinham? A Janaína tinha 5 anos e o Edson tinha 4 anos. Isso eu não vou esquecer. Porque meus filhos queriam me abraçar, meus filhos queriam falar comigo e eu amarrada não podia falar com eles. Eu toda machucada. Vocês acionaram o Ustra, né? A família. Nós fizemos isso anos depois, né? Foi em 2005 que nós entramos com ação pedindo que o Estado brasileiro declare o Coronel Ustra como torturador. E nós conseguimos, na primeira instância, aqui na 23ª Vara Civil, aqui de São Paulo, né, do Fórum João Mendes de São Paulo, e depois ele entrou com recurso no Tribunal de Justiça, mas o Tribunal de Justiça confirmou a sentença dada na primeira instância. Então, até o momento, o Ustra foi declarado torturador pelo Estado brasileiro. Quantas pessoas você presume ou viu que ele matou? Olha, pelo nosso livro, nosso dossiê dos mortos desaparecidos políticos, é por volta de 60 pessoas que provavelmente ele matou. Ou morreu sob o comando dele, quer dizer, todas as pessoas que morreram ali dentro do DOI-CODE, que foram muitas, né, porque 60 é muito, naqueles 4 anos que ele governou ali. Essas pessoas, o Ustra foi sob o comando do Ustra, o Ustra que dava ordem, o Ustra que mandava, o Ustra via, o Ustra torturava. Isso eu não tenho dúvida. Lênin, o que você achou da decisão do governo Lula de não tocar no assunto dos 60 anos da ditadura militar? Há um lema positivista que, por sinal, aqui no Rio Grande do Sul sempre foi muito forte, né, do Júlio de Castilho, seguidor de Augusto Comte, que diz que cada vez mais os vivos serão governados pelos mortos. E no Brasil parece que tem um espectro sobre a esquerda e sobre os progressistas, né, de que sempre o exército pode não gostar, o exército pode voltar. O que o exército estará pensando, o que os militares estarão pensando. E, de algum modo, isso faz com que setores da esquerda queiram pacificar, queiram conciliar, e isto, inclusive, de não tratar dos 60 anos do golpe militar. Não se pode esquecer isso, penso que é um equívoco do presidente. Na Avenida Paulista, no 25 de fevereiro, a mulher levou um cartaz escrito em inglês, pedindo socorro contra o comunismo. Lula! Seu lugar é na prisão! Lula! Seu lugar é na prisão! Não o Lula na Argentina, que o Lula vai pra China! Mudamos até a letra da música. Lula, ladrão, seu lugar é no caixão. Não é mais na prisão, porque a prisão sorta. O caixão não sorta. Nós somos de Deus, então essa escolha é feita por nós. Precisa de um cabo macho chegar lá e descarregar uma pistola na cabeça dele. O pastor Silas Malafaia, da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, pagou a manifestação com dinheiro da Associação Vitória em Cristo, isenta de pagar impostos. Apesar de ter sido um comício, a AVEC não tem de prestar contas à Justiça Eleitoral por ser uma associação religiosa. Deus abençoe a querida pátria brasileira. E nada melhor para uma extrema-direita do que um discurso aliado à religião.
porque é o que eu vivo dizendo, o discurso religioso ele tem um viés que nenhum político consegue ter, ele tem uma autorização divina. Então, assim, ele chega com o peso de uma autorização divina. Quem é que vai questionar Deus? Quem é que vai questionar a divindade? Se Deus mandou votar no Bolsonaro, quem sou eu, pobre humano, para não votar no Bolsonaro? Entendeu? Então, a gente tem uma guerra pela frente, uma luta pela frente imensa para tentar chegar nas bases e desconstruir esse discurso. Vai ser um processo demorado, a médio e longo prazo, porque isso foi muito bem elaborado. Isso não começou agora. A bancada evangélica não é um evento de 10 anos. Ela começou a ser formada na década de 70. Então, a gente tem que entender isso. É um projeto de 40 anos sendo fomentado na direita brasileira. O que a gente está vendo hoje são os frutos disso. No comício, Malafaia quase chorou em defesa dos condenados pelos ataques do 8 de janeiro e reescreveu a tentativa de golpe. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo, católica, que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado. 17 anos de cadeia! Precisamos de apoio! Escudeiro, escudeiro, escudeiro! Deus, estende as tuas mãos sobre essa nação. Livra essa nação de homens maus, injustos, corruptos, perversos. No nome de Jesus. Amém! Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Teve um ato no domingo passado. Aquele ato, o que era? Aquele ato é de um cidadão que sabe que fez caca, que sabe que fez uma burrice, que sabe que tentou dar um golpe, e que sabe que ele vai para a justiça, e que sabe que ele vai ser julgado, e se ele for julgado, ele pode ser preso, e ele está tentando escapar. A verdade nua e crua é que esse cidadão preparou um golpe para o país. Quando ele ficou trancado dentro de casa várias semanas, que a gente não sabia se ele estava chorando, o que ele estava fazendo, ele estava preparando um golpe. Ele estava tentando imaginar como é que ele ia fazer para não deixar o presidente eleito tomar posse. E eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora para os Estados Unidos para não ver a posse. E ele imaginava que as pessoas que ele pagou, que ele organizou e que ele ajudou a financiar para ficar na porta dos quartéis, ele achava que essa gente ia dar o golpe e possivelmente ele fosse ungido pelo povo fascista desse país a voltar nos braços do povo para assumir a presidência da República. Era isso que estava desenhado. E era isso que não aconteceu. Porque ele ficou com medo da posse. Aquela posse foi uma demonstração de que as urnas eletrônicas não mentiram para ele. As urnas eletrônicas disseram que nós ganhamos as eleições e que ele tinha que aprender a respeitar o resultado das eleições. Há momentos na história em que um discurso, um gesto fazem com que você tenha uma concretização do simbolismo. Então, a aliança que Lula demonstra, a coragem da resistência dos poderes juntos, é de fundamental importância para a resistência. Um gesto, às vezes, vale mais que 1000 palavras.